Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, para qualquer horário que você esteja vendo esse vídeo. Somos a Manu, a Duda Souza, o Thiago Esteves, a Helena e o Derek, e hoje falaremos sobre o movimento separatista na Etiópia. Antes de tudo, é necessário saber qual é tudo isso. Como vocês podem ver no mapa ao lado, essa é a Etiópia em vermelho e a Eritreia em verde. Estão localizados no ano, a região mais próxima à Ásia. A Eritreia foi colônia da Itália por mais de 50 anos. Então, após a Segunda Guerra Mundial, em 1952, uma resolução da ONU confirmava a união da Eritreia e a Etiópia sob uma federação. Essa resolução ignorava apelos eritreus, mas garantia alguns direitos democráticos e uma certa autonomia. No ano de 1962, o imperador Haile Selassie, quando da ONU, fechou o parlamento eritreu e declarou a Eritreia uma província etíope, especialmente querendo manter o acesso a o que provocou o início da luta pela independência eritreia, que continuou até depois de ser deposto por um golpe de Estado em 1974. O governo etíope, de orientação marxista, conhecido como DERG, forma uma junta militar liderada por Mengistu Haile Mariam. Durante os anos 60, a Frente pela Libertação da Eritreia liderou a luta pela independência do país, e na década seguinte há a formação da dissidente Frente Popular de Libertação da Eritreia, que irá tornar-se o grupo armado dominante. Com o Isaias Afwerki como líder, conseguiram derrotar as forças etíopes na Eritreia e ocupar o território assumindo o controle do país. A Eritreia foi o último país africano a declarar independência, em 1991, reconhecida pela ONU somente em 1993. Olá, eu sou o Derek e hoje nesse grupo eu vou contar sobre as motivações que Deus para o movimento separatista da Eritreia contra a Etiópia, principalmente após a Segunda Guerra Mundial. A Etiópia considerou a Eritreia como parte de suas terras. Assim, surgiu um conflito onde o governo da Etiópia lutava contra as forças separatistas da Eritreia que lutavam por seus territórios. Esse conflito durou 30 anos, de 1961 a 1991. A Etiópia tinha um dos seus grandes motivos e interesses dominar o território da Eritreia para ter acesso ao Grande Mar Vermelho. Então, a FLPE, que é a Frente de Libertação pelo Povo da Eritreia, um importante movimento separatista, derrotou as forças etíopes, assumiram o controle do país e, em 1993, tornou-se independentes. Até o ano 2000, esses países tiveram grandes conflitos com milhares de mortes, mas há 2 anos, em 2018, Etiópia e Eritreia assinaram um acordo de paz. A guerra entre a Etiópia e a Eritreia começou em 1988 e durou por 2 anos. O conflito em si buscava pequenas mudanças de fronteira, o que provocou dezenas de milhares de vítimas. A Eritreia vinha lutando pela independência da Etiópia desde 1961 até 1991, quando foi realizado um referendo, no qual conduziu uma separação pacífica em 1993. No entanto, o acordo de ambos os lados não tinha definido em certos pontos a demarcação definitiva de uma fronteira comum. Poucos anos depois, ambos os países começaram a se discordar sobre as fronteiras, ao ponto que as tropas da Eritreia ocuparam e anexaram a região de Benjamin. Tal acontecimento causou pequenos confrontos, usados pela Eritreia para acusar a Etiópia pela morte de vários seus oficiais. Então, a Eritreia invadiu a Etiópia, fazendo com que a Etiópia declarasse guerra e motivasse seu exército a contra-atacar. Estima-se de que entre 53 mil e 300 mil pessoas morreram nessa guerra. Em 12 de dezembro de 2000, ambos os países decidiram assinar um acordo de paz. Assim é definida uma zona de segurança temporária desmilitarizada dentro da Eritreia, ocupada pelas tropas de paz das Nações Unidas. Depois de 1981, quando a guerra acabou, a Eritreia até tentou se recuperar, mas infelizmente não conseguiu. A base de sua economia, que é a agricultura, sofreu muito, já que muitas partes importantíssimas para o cultivo na Eritreia ficaram para a Etiópia. Dessa forma, o cultivo e a plantação na Eritreia, junto com o gado, acabou sendo perdido, e assim sua economia ficou comprometida e quebrada. Outro problema que aconteceu depois do fim da guerra foi o estado autoritaríssimo que entrou. O presidente tem o poder executivo e o legislativo nas suas mãos. Apenas um partido é permitido existir na Eritreia, e nenhum outro tem autonomia nem permissão para poder operar.
Um dos grupos que mais sofreu com esse autoritarismo foram os cristãos, que não têm o direito nem permissão de atuar a sua fé na Eritreia. Eles não são permitidos pelo governo e aqueles que o fazem sem permissão são caçados pelo governo. Dessa forma, está acontecendo uma das maiores caças contra cristãos da história do mundo. Eles acabam sendo presos em prisões em forma de containers, onde existe muito calor. Eles são alimentados com comidas ricas em sal, para que dessa forma encham e sofram. E não só apenas os cristãos se sobem com isso. Muitos outros que se opõem ao governo eritreu acabam da mesma forma dentro desses containers. A Eritreia sofre ainda com um analfabetismo imenso que tem dentro do seu país. É um problema que ela enfrenta muito grande e cabe apenas ao governo eritreu tentar resolver esses fortíssimos problemas que ele vem enfrentando. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e tchau, tchau.